Pronto, vai, vai. Você decidiu que você é o que agora? Strumer. Não é? Ela não é youtuber, é Strumer. Strúbio. Somos o casal Eleni e Sérgio, Strúmeus pelo mundo. Vai, mostra o que você quer mostrar. Vem ver, a gente nunca esteve num campo, nós nunca estivemos num campo de golfe. Vem cá, abaixa aqui. Olha isso. Olha. Parece de mentira. Olha isso. Nossa, Sérgio, isso é de mentira ou de verdade? Não é de verdade, cara. Campo de golfe. Olha. Eu sei que alguém tá escutando e achando, nossa, os caras são caipira, é Somos, grama. não somos caipira. Velho, nós somos caipirão mesmo. Mas e olha eu aqui. nunca vi uma grama desse jeito aqui. E nesse lugar que chove desse jeito, Pois é. devem cortar todo dia. Você Ó, olhando de perto, parece um gramado de um tapete colocado assim. Impressionante. essa praia aqui é a primeira praia que a gente tá vendo na Escócia. Primeira praia. E a gente tem muita sorte, hein? Porque tá sol. Exato. E olha que água bonita, E não tá tanto vento. né? Olha. Olha como é cortado perfeito. Olha essa grama. Olha aqui. Que bonito, hein? É um buraco de golfe. Eu nunca vi um buraco de golfe assim tão de pertinho. Ê, caipirada, vamos lá. Tô caipira, mas sou feliz. E mais caipira quem me diz, vamos passear agora mais um Carro, pouquinho. Vou mostrar o carro no estacionamento, nós estamos aqui Olha também o tanto de RV. de grátis. Mas lá deve ser camping. Cadê? Primeira praia na Escócia, com sol. Isso é uma coisa inédita, né? Olha lá, estamos estacionados lá. A gente parou só para almoçar, né? E agora vamos, sei lá para onde, mas vamos. Não, vamos fazer um hiking, né? Vamos fazer uma caminhada. Tá aqui nesse banco um pouquinho, ó. Tchau. Uma rota de um pouco mais de 500 milhas pelo norte da Escócia é o motivo de muita gente querer viajar pelo país, inclusive nós. Escolhemos começar a NC 500 pela costa leste, no sentido contrário que a maioria das pessoas fazem, deixando as melhores paisagens da rota para o final na costa oeste. Isso aqui é uma caminhada, chama Big Burn, e a gente está no norte da Escócia. E estamos no comecinho da NC 500, que é essa rota que faz todo o norte e a parte, acho que é leste, sei lá se é leste, da Escócia pelo litoral. E ele vai dormir aqui hoje. O riozinho. Vamos fazer a Big Burn. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Collins Bridge. Olha lá em cima, outra ponte, que bonita. Ah, será que Collins Bridge é essa grande? Bonito, né? E logo de cara fomos surpreendidos por lugares tão legais que não dava nem para imaginar o que viria pela frente. Para fazer a rota, nós marcamos os pontos de um guia no mapa, mas sem muitos detalhes. Fomos explorando o caminho. Vamos passar no meio das plantas. Ó. Nossa, Leni. Que lugar lindo é esse? Parece um jardim japonês. Sem dar indícios de quanto seria bonita e divertida, a trilha Big Burn nos levou a uma pequena expedição para um cenário de conto de fadas. Falando que isso aqui é a terra do Bambi. Olha isso, cara. Olha essa cachoeirinha. A trilha não é muito popular, tanto que passamos quase todo o tempo sozinhos. Talvez por isso sentimos tanto a magia do lugar. Os sons, o cheiro, um lugar tão tropical que dava a impressão que estávamos em outro lugar do mundo, ou em outra dimensão.
Parece carpete, né? Parece veludo. Sei lá, olha que coisa mais deliciosa. Olha pra cima. Agora esse aqui parece um cachorro. Vem ver. Perna de cachorro? Deixa eu virar. Não, eu vou virar pra cá, peraí. Aí acho que dá pra ver melhor. Olha. Passa a mão aqui, sério. Daqui pra cá, assim, ó. Nossa, parece uma perna de cachorro, velho. Não parece? Olha. As costas de um cachorro, assim, de pelo curto, bem suave. Que lindo. Passa no carpete aí pra ver. Tinha uma lesma no meu braço, agora vai ficar na minha cara a lesma. Vai. Nossa! Esse cheirinho. É impressionante isso aqui. Olha. Tá aí a cachoeira? Nossa, bicho. Olha que linda. Olha a cor dessa água. Quem vier pra cá tem que fazer essa caminhada. tem que fazer essa caminhada. É bonito demais. É curtinho, 1 quilômetro, né? De 1,5. E o sol nem entra aqui quase, ó. Nossa, um cheiro. É, cheiro de floresta tem, não tem? De terra molhada. Essa aqui é a casa de hoje, né? Onde a gente vai dormir hoje. Vou subir aí porque parece que tem um castelo pra lá e tem uma cidade bem linda pra cá. Vou pra lá. Vamos, Jair. Bora! Caminhamos pela florestinha do outro lado da estrada porque havíamos visto no mapa que tinha um castelo bem pertinho. Já era final de tarde e já estava fechado. E então, mais um lugar todo nosso. Só tem a gente. Aí pra trás deve ser maravilhoso. Deve. Eu vi umas fotos de dentro espetacular. Ah, que pena, tá fechado. Puxa. Tava louco pra gastar 15 libras por pessoa pra entrar. É. Esse preço dá pra gente fazer um castelinho de areia. Qualquer Não, praia. dá pra gente comprar coisa pra fazer churrasco. Só pensa em comida, pessoa. Bonito, hein? Nossa, olha bem, dá um zoom lá no topinho dele. Que coisa bonita, hein? É um castelo de verdade. Agora, é isso que eu ia falar, ó, escuta a vibe, olha. E alguém morava aí. Tá aqui do lado o passarinho. Aqui a gente se sentiu num castelo de verdade mesmo, hein? Nossa senhora, olha o jardim do castelo. Caramba, o do meio precisa cuidar. Ó. Ou será que deixaram assim de propósito? Acho que Não, sim, né? acho que não. Olha isso. Caramba, que impressionante. A praia bem na frente. Oi, eu sou a Cinderela e esse é meu príncipe Nico. Não tem vergonha, né? É o castelo da Rapunzel. É, essa aqui é realeza, né? Isso é realeza. Isso é um castelo de verdade. O clã dos Macallan. O clã dos Medeiros. Clã dos Medeiros. É, essa aqui é da minha família. Clã dos Medeiros. Aqui meu avô plantava mandioca. E lá na frente lá secava tudo as carnes lá, carne seca. Aí mandava tudo para Caicó, né? Isso aí. Tô cansada, viu? A caminhada da cachoeirinha, quanto ir de volta? Uns 3 quilômetros, mais uns 3 do castelo. 8 quilômetros. Ufa!
mas até que não é muito não. Meu amiguinho, vem cá. Isso aí protege muito a gente, viu? Protege o carro, fica tudo escurinho aí. Vem ver rapidinho aqui, vem cá. Vem cá. Olha como fica escuro. Ó. Hã? Perfeito pra dormir mesmo. São blackout. Tchau. E vamos dormir aqui, ó, do lado do riozinho e da ponte bonita. Certo, Sérgio? Nós vamos nanar aqui hoje. Vamos. Bem gostoso. Com a Branca de Neve. A Branca de Neve e o barulhinho da água. Já peguei a água do meu banho, depois o Sérgio vai pegar do dele. Por que nós vamos gastar a água que a gente tem? Você tem esse montão de água. Vou lavar a pera. Segura aqui. Junho, quando chegamos na Escócia, é o melhor mês para viajar pelo país. O clima tá bom e ainda não começaram as férias de verão. Clima bom não significa sol, mas as paisagens escocesas, mesmo nubladas, são perfeitas, porque essa é tipicamente a cara da Escócia. Sair um pouquinho da rota também é muito aconselhável, porque tem muito lugar interessante para ver. Foi o caso de Kempster Cairns, que não tem nada de bonito, mas esses montes de pedras cinzentas guardam muita história. Isso aqui foi construído há mais de 5.000 anos atrás. E o pessoal fazia... Nossa, como é que eu vou entrar aqui? Eles faziam um ritual. Não dá para entrar não. Muito pequeno. Eu acho que eu vou tentar. No interior das construções de sepultamento, além de esqueletos, foram encontrados restos de peças de cerâmica e ferramentas. Mas isso daqui era uma câmara que eles falam. Para celebrar ritual de passagem, eu acho. Foi feito há mais de 5.000 anos. Cara, que loucura, velho. E olha a entradinha lá. Agora dá para ver melhor. Em teoria, Kempster Cairns teria um significado especial, porque foi construído próximo a uma nascente de rio. A maioria dos túmulos semelhantes eram construídos em lugares altos e principalmente com vistas para o mar. Muito chique esse povo que morria aqui há 5.000 anos, viu? Os visitantes podem ter acesso à parte interna das câmaras de passagem, que são consideradas as mais antigas e bem preservadas da Grã-Bretanha. E segundo estudos, pessoas viviam nas imediações, o que também não era comum nos lugares que aconteciam esse tipo de ritual. Você vê que aí tem umas pedras em pé assim. Você é doido. Quero não. Mas é coisa que você gosta. Eu não gosto. É tétrica. Eu não gosto. Lugares como esse, que envolvem a morte, sempre são muito místicos e fazem a gente parar para refletir. Tá vendo? Olha que coisa espetacular. É tão limpo que dá para ver as pedras. A gente achou que era reflexo, mas não é. É o fundo que dá para ver, ó. Cara, que impressionante isso. Wellingo Heaven e Wellingo Steps, acho que é assim que fala, é a combinação de duas paradas incríveis na NC 500. Uma escadaria de 330 degraus desce pelo penhasco até um porto nada acessível que há mais de 200 anos atrás abastecia a indústria pesqueira local e empregava centenas de pessoas. Durante séculos, a rota para a água era uma trilha acidentada que os trabalhadores usavam para descarregar navios lotados de peixe. Só mais tarde, a construção dos degraus foi uma evolução. É impressionante a cor dessa água, como é clara, como é limpa. Olha isso. O nome do pequeno porto vem de outra atividade que era muito comum aí: desencalhar baleias no selvagem Mar do Norte e transportá-las até essa fenda estreita para serem abatidas.
varas com cordas e um depósito de sal eram usados nessa plataforma por um exército de trabalhadoras que limpavam e salgavam os peixes antes de carregar as cestas nas costas, degraus acima. O clima sempre foi o maior inimigo dos trabalhadores dessa região, e um terrível deslizamento de terra no inverno de 1975 soterrou totalmente a escadaria. Mas quando os trabalhadores retornaram no final do inverno, encontraram tudo limpo. Incrivelmente, uma senhora local passou todo o inverno limpando sozinha o entulho com uma pequena pá e um balde, para que o lugar pudesse seguir empregando e gerando renda para as pessoas da região. Além de um lugar lindo, turístico, essa é uma lembrança de tempos muito difíceis, onde as pessoas trabalhavam contra todas as adversidades para sobreviver. E depois de subir os 300 e tantos degraus, seguimos em direção de uma das áreas mais impressionantes de toda a Escócia. Do estacionamento dá para ver de longe as ruínas do Castle of Oldwick, que não impressiona muito, mas basta dar uma olhada ao redor para ver que a praia remota oferece um visual fantástico. A princípio, éramos os únicos aí também, e logo dividimos a praia Sinclair com um casal que passeava com os cachorros. Impressionante, né? Porque é uma placa, né? É, você vê que ela levantou um pouquinho assim. Imagina isso mexendo milhões de anos atrás. À primeira vista, o que mais chamava atenção eram as formações rochosas bem na beira da água. Caminhando um pouquinho mais, descobrimos que o lugar era cheio de surpresas. Quando fomos nos afastando do carro e das ruínas, começamos a entender por que nos falaram que esse lugar era tão especial. Além de dividir a paisagem com o casal dos cachorros, nós também dividimos alguns momentos. Eles queriam ver o Sérgio voando o drone para aprender. E tem um vídeo lindo que nós fizemos aqui, eu vou deixar o link na descrição. Ele nos contou muitas coisas interessantes desse lugar, principalmente da vizinhança, da construção mais impressionante da praia. O castelo Sinclair Girnigow foi construído em 1470 e durante parte da sua história foi uma grande mansão com áreas ricamente decoradas. A construção formava uma vila com alojamento e área de trabalho para muitos funcionários, que serviam os membros do clã Sinclair, que tinham um estilo de vida super luxuoso. O castelo foi um grande centro cultural e artístico, mas estrategicamente situado ao longo das falésias, com uma vista privilegiada para o Mar do Norte, foi tomado durante uma guerra civil e posteriormente danificado por tiros de canhão. A cor da água é impressionante, depois a gente vai lá. Isso porque não tá sol, imagina bater no sol. É. Não, olha aqui dentro, a vilinha, faz uma vilinha. Mas era uma vila, ela vai até a ponta lá aí. Depois você olha lá no cartaz. Que coisinha. The stone was unveiled by Prince Charles. Cara, isso devia ser bem legal na época. Devia ser lindo. Então, era uma vila, ela ia até lá no final desse morro aí. Ah, que bonitinha essas pedras. Olha, e agora com esse monte de florzinha. Ué, é bonito, hein? Olha esse canto. Aqui embaixo é feio. Ali é bonito também, ó. Vamos ver aqui, peraí. Essas pedras aqui ficam... Ó, você tá vendo? Tá vendo a vila, como é que ela era? Aham. Então a gente tá aqui, ó. Aí tem tudo isso daqui que era pra lá. Seguia. A igreja. É. Já pensou, cara? Desabitado desde 1690, quase 300 anos depois, foi comprado novamente pela família Sinclair, que historicamente é uma das famílias mais poderosas do norte da Escócia. Imagina você morar nessa vila. Você acorda de manhã e você vai olhar pela janela. Ó. Acho que eu achei o banheiro. Cadê você? Eu achei o banheiro. O banheiro é aqui, ó. Olha a vista do banheiro, hein? Segundo o mapinha. Esse daqui era o banheiro com a janela.
E aqui é onde o povo fazia o serviço, ó. Aí tem uma abertura que ia lá pra fora e caía nas pedras. Rapaz, olha isso. Agacha aí. Serviço feito. Meu, que legal isso. Perto dos anos 2000, foi doado a um fundo criado para sua preservação, mas a falta de manutenção, combinada com a exposição aos agressivos elementos costeiros por mais de 3 séculos, desafiam a sua conservação. Mesmo assim, o conjunto de estruturas em ruínas formam uma fabulosa paisagem no alto das falésias. Cara, é uma praia. Olha o tanto de... Ah, Como é que chama isso? que bonitinho. Eu também vou fazer o meu, vou pegar umas pedras bem bonitas. Deixa eu pegar lá e filmar aqui na frente. Isso tá lindo, gente do céu. Castelo aqui em cima. Mas a cor dessa água é impressionante. Olha. Para os coreanos, o ato de empilhar pedras significa organizar o coração. Paciência, esperança, pedidos e meditação estão ligados a esses montinhos de pedras no mundo todo. Deixa eu ver onde eu vou colocar o nosso. Ah, bom. Aqui, ó. Deixa eu ver, gostei desse canto. Então vai. Não tem muito. Aqui, a primeira. 1, 2, 3. Ai, caiu. 4, 5, 6. Deixa eu pegar minhas duas pequenas que eu derrubei. Aqui, assim. Ah, então você tem que trocar, que vocês estão maior. Não, tá bom. Tá. Tá bonito. Em rotas de caminhadas ou peregrinação são usados para marcar o caminho. É natural que cada um que chega quer fazer o seu. Mas fazendo esse vídeo encontramos uma informação que pode parecer exagero, mas que nunca havíamos pensado. Essa inocente brincadeira está causando grande impacto no meio ambiente. As pedras fazem parte do habitat de várias criaturas e plantas, para camuflagem, reserva de água e reprodução. Responsáveis por áreas protegidas pedem que as pessoas evitem fazer os montinhos. Então, por bem da natureza, não mais montinhos de pedra. E o castelo aqui. Vem pra cá pra você ver. Hein? Sobe aqui pelo canto, tá facinho. Bonito, né? Caramba, cara. Vamos mais lá na pontinha, dar uma olhada. Essa região é realmente privilegiada. As falésias e as pilhas gigantes de pedras compõem toda a enorme faixa de costa. E a área que pertencia ao clã Sinclair vai além do castelo e da praia. Tudo que os olhos alcançam olhando daí pertencia à família. Nos Head Lighthouse, que está ao sul da propriedade, também voltou às mãos dos descendentes do clã depois de séculos. O farol foi restaurado e segue em funcionamento, mas o que mais surpreende é que a construção hoje também serve de moradia. E os proprietários oferecem uma cabana que está anunciada para qualquer pessoa que quiser passar algumas noites aí. Na descrição do anúncio no Booking.com, eles se referem ao lugar como um cottage com excelente localização. Eu diria que vai além disso. Se hospedar num lugar como esse, deve ser no mínimo uma experiência inesquecível. Uau! Sérgio! Bonito, né? Dá até vertigem. Olha!
paredão nem que escorregar aqui, um abraço. Quem vive na Casa do Farol deixou parte da propriedade com livre acesso para qualquer pessoa que queira entrar. O acesso está limitado a uma certa área, mas eles contam que já foram surpreendidos muitas vezes por desavisados sentados na sala deles ou tomando um café na cozinha. O quê? Olha isso. Nossa, cara. Nós somos tão sortudos quanto esses carneiros. Poderíamos dormir aí sem ter que pagar o aluguel da cabana. Mas o dia ainda não tinha terminado. E um pouquinho para frente, bem pertinho mesmo, estava a cereja do bolo. Olha o tamanho do bichinho. Ah, é um Morris. Ah, eu não conhecia. Olha que bonitinho, um pedacinho de madeira. Esse sim tá fazendo uma viagem legal, ó. Hã? Ah, era? Uhum. Meu, e é 1000 cilindrada. Tá sofrendo, hein? Ah, tá. Olha o tamanho dele, que pequenininho perto dos Não, outros. deve estar nem aí, filho. É, tá mesmo. Eu acho que são esses dois que estão sentadinhos ali, ó. Muita gente encerra sua visita aí, no estacionamento da Duncansby Lighthouse, e vai tirar fotos a 2 quilômetros, onde está uma placa turística que marca a chegada no final do território britânico. Mas essa é a verdadeira ponta nordeste da Escócia. Duncansby Stacks é daquele tipo de lugar que nenhuma foto ou vídeo pode transmitir o quanto é bonito. A paisagem é grandiosa, perfeita, cheia de detalhes para admirar. Mas a verdadeira realização de chegar nesse lugar está um pouquinho ao sul, numa caminhada curta, com as mais estupendas vistas do Mar do Norte. Nós percorremos todo o caminho por cima das enormes falésias, pelas montanhas verdinhas, naturalmente aparadas pelas centenas de ovelhas que vivem por aqui. Parabéns. Hã? Para chegar bem pertinho do Duncansby Stacks. Aqui as rochas tomam formas improváveis e, dependendo do lado que a gente olha, elas ficam ainda mais surreais. As gigantes rochas parecem velas de barcos esculpidas pelo mar. Tanto de longe como de perto, são impressionantes, imensas, que chegam a hipnotizar a gente. Na pontinha da Escócia a gente tá. Aqui se chama Duncansby Head. Bem na ponta mesmo. Oi? Depois eu vou mostrar no mapa onde é que a gente tá. Lindo, hein? Bem bonito. Pena que não tá sol, porque você vê pelas bordas assim que essa água ela deve ser... Olha, eu não sei se dá pra ver no vídeo, deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Um monte de pontinho branco. Um monte de pontinho branco, isso é tudo ninho. E toda a costa aqui atrás, onde a gente tá aqui embaixo assim, ó, onde dá a volta inteirinha, tá cheio. Não, e outro detalhe, porque tudo tá cheio de florzinha, ó. Então cada casinha delas, Tem parece uma que elas flor... decoraram a casa. Tá tudo cheio de flor em volta. Nós vamos dar um zoom e tentar mostrar. É, cada um tem um chumacinho dessas florzinhas assim, ó. É, e os bebezinhos. E eles estão, muitos estão em casalzinho, você viu, né? E é engraçado que os casalzinhos ficam tretando. Eles ficam brigando, você vê que fica com os bicos. Estão muito tempo junto, né? É, acho que estão muito tempo junto e vivem num espaço muito pequeno. Não é um espaço pequeno, porque aí é bem grande, né? O espaço que eles estão, assim, ó. É, pode ser.
Olha lá, eu não sei se dá pra ver, a imagem não deve estar muito boa que eu tô no zoom, no celular, mas olha cada um. Tá vendo? Cada passarinho tá no seu buraquinho. Mostra essa borda aqui, ó. A Cheia de bordinha, florzinha, olha. a bordinha com as flores, ó. Quero achar um com casalzinho. Ah, lá na ponta tem Olha esse um aqui, casal. ó. Olha esse que bonitinho. Vamos ver se eu acho que tá com o zoom. Olha lá, cada um tá no seu buraquinho, tá vendo? Olha o casal lá embaixo. Seagull. Como é que é Seagull mesmo, Leni? Ai, esqueci. Tá vendo? Cada pontinho branco, ó, é uma gaivota. Um gaivoto. Oi. Tá meio triste essa. Tá sem florzinha. Ela ficou viúva. Parte de baixo do condomínio. Aí vai subindo. Tá escutando? Um condomínio enorme. Essa foi uma das experiências mais marcantes que nós tivemos nessa parte da Escócia. Olha a turma descendo. Estão na estrada. Olha isso! Olha a saúde, Vamos, o pessoal tá gente. correndo de salto alto. Oh, meu Deus! Essa perna preta! Não, olha pra frente, ó. Vamos, galera! Vocês não saem da estrada! Oh, meu Deus! Espero que vocês tenham curtido essa parte da nossa viagem. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado e até breve!